Dentro de alguns instantes, daremos início à palestra de Ferdi Alice, mas lembrando que a palestra será em inglês, com tradução simultânea. Para isso, se as senhoras e senhores sentirem necessidade, é necessário permanecer com o fone para tradução, ok? Já já iniciamos. Agora sim, senhoras e senhores, para finalizar a programação deste nosso primeiro dia, Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, na sua 9ª edição. Lembrando que ao final da nossa programação de hoje, temos oferecimento da ITS Brindes, 2 ecodotes que serão sorteadas à nossa plateia e também um passeio panorâmico pelas cataratas da MMC Viagens e Turismo, também outro parceiro nosso, Turismo e Eventos, MMC Turismo e Eventos, que está com um stand aqui para comercializar os seus passeios. Bem, senhoras e senhores, para concluir este primeiro dia de seminários, vamos acompanhar a palestra Arte e Dados, a Revolução da Inteligência Artificial com Ferdi Alice, novamente lembrando que ela será com tradução simultânea do inglês para o português.
Alice é artista de novas mídias e diretor criativo conhecido por suas contribuições inovadoras no campo da arte pública baseada em inteligência artificial e grandes dados. Como fundador do Out Studio, estúdio premiado que lidera projetos de arte digital em mais de 75 países e cidades ao redor do mundo. Tem se destacado por integrar arte, ciência e tecnologia de forma única. Fez história em Hollywood ao criar um personagem de inteligência artificial para o mais recente filme da franquia Missão Impossível, em colaboração com a Paramount Pictures, marcando a primeira vez na história do cinema de Hollywood que uma obra de arte de nova mídia foi integrada ao cinema. Além disso, ele também colaborou com grandes nomes da indústria, como Warner Bros., e realizou projetos de grande impacto, colaboração com a SpaceX e a CERN, onde ele desenvolveu uma obra de arte baseada em inteligência artificial, que se tornou a primeira e única peça de arte a ser exibida no primeiro museu digital permanente na superfície da Lua. Essa conquista solidificou sua posição como pioneiro na interseção entre arte e ciência. Através de seu estúdio, continua a desafiar os limites da arte contemporânea, criando experiências que conectam o público a novas formas de perceber e interagir com a arte, utilizando tecnologias de ponta e abordagens científicas. Senhoras e senhores, os convido a receber Ferdi Alice. Thank you, Muito obrigada. Okay, this is the first time to be here, and I am so happy. This is interesting experience. When I come to the Brazil, it's always mesmerize me. I can't wait to share our entire Por journey, compartilhar a studio nossa journey. jornada, It was a a pitch, jornada do more nosso than 15 estúdio. years. São mais de 15 An anos. entire presentation starting E with a that quote. apresentação The most começa beautiful thing we can com experience essa is the frase: a coisa mais mysteries. bonita que It is the podemos source experimentar é o of all misterioso. true Ela é a art fonte de and toda all a verdadeira science. arte, de toda a Because ciência. these sentences exactly describing Essa frase care. descreve And you will exatamente see o during que nós my acreditamos. E você presentation verá what durante a that minha means. apresentação o que isso significa. I am Ferdi. Eu sou o I Ferdi am by passion to e eu explore tenho uma paixão technology, pela exploração da arte, tecnologia, potential. ciência e o potencial humano. From a young age, Desde I jovem, was fiquei fascinated by fascinado how por como a art arte really pode romper fronteiras, and conectando-nos com algo maior. this Essa curiosity curiosidade me led levou à to inteligência AI artificial e aos dados, pushing expandindo the os limits limites of da art expressão artística expression com with múltiplos the universos. universe. So I'm going to show you Então eu vou mostrar a vocês um tipo de jornada e essa jornada é sobre a humanidade e sobre o nosso universo. Às vezes nós usamos os dados do cérebro humano, às vezes usamos os dados do espaço, às vezes usamos os dados do subterrâneo, do subsolo e às vezes do corpo humano. and you will see E vocês verão multiple levels of the os universe múltiplos níveis de universos que vocês não podem experimentar com os seus olhos nus. We are rich. We were like a couple of hours, like a red dot Nós 87, fizemos um trabalho international com design, design alemão, com vários outros designers Seoul, New York, de Nova York, da Alemanha, de Los Angeles. we already created more than Nós já criamos mais de 75 for obras de arte ao redor do mundo para 75 cidades e países. Isso quer dizer 15 years. Yeah, it's more than 15 years right now, by the way. We try and understand what does it mean to be an artist in the 21st century with AI and technology. This is the fundamental question. And I would like to show you something crazy. This is the first art piece in human history that was 40,000 years ago in the cave from the Indonesia. I was wondering about actually owner of that art piece. What was the motivation for that people, that person? I mean, rest of the community trying to hunt for their foods, but the one person decided to make the paints on the wall.
So this is the new area, totally. And I would like to show that area. What is that meaning? Data as a paint and algorithm as a brush. We will reveal the hidden universes during that presentation, and you will discover the multiple levels of the creation. Múltiplos níveis da criação. This is our last 15 years motto. Isso aqui é o nossa fala de 15 anos, dados como tinta, algoritmo como pincel. Isso quer dizer que temos o mesmo pensamento dos pintores de milhares de anos atrás. Mas as nossas ferramentas são diferentes nesse sentido. Então, como podemos criar marcos poéticos e icônicos em nossas cidades para inventar novas economias, novas experiências com inteligência artificial e tecnologia? Eu gostaria de mostrar alguns exemplos sobre isso. Agora, nós estamos entrando em um dos universos incríveis das pinturas, dos dados feitos dessas tintas e pinturas. Com alguns dados aí, como vocês podem ver, de Milão, de história, nós colaboramos com a cidade de Milão, coletamos dados da sua história, e isso quer dizer mais de 342 pintores, artistas e 22 mil pinturas da história, incluindo dados da história da arquitetura. E nós colocamos isso na inteligência artificial e transformamos tudo isso em um portal. E esse portal é como uma porta que abre para a história da Itália, mas ao mesmo tempo descreve as características da arte. Nunca aconteceu antes de criarmos 360 capturas de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial não é uma ferramenta, é uma amiga para nós. E eu gostaria de mostrar a arte. Mais som, por favor. Yeah, that was the amazing collaboration with Essa foi the city colaboração of the incrível que patronage Milan, fizemos and we com created also Milão e criamos também immersive version of it. uma versão imersiva disso. Nós criamos a inteligência artificial, exibições de Leonardo enfim, ao redor do mundo todo, e mais de 10 milhões de pessoas experimentaram isso. This is another universe. Esse aqui é outro universo, dados de inteligência artificial da natureza. E o ponto interessante, isso é um ponto interessante, fazendo alguns destaques, como vocês sabem, por exemplo, mudanças climáticas estão aumentando múltiplos problemas que o nosso planeta tem precisado lidar. Mas será que nós podemos usar a arte para chamar a atenção para essa situação de uma forma poética? Por exemplo, agora nós estamos já vendo há 40 anos, nós estamos vendo 40 anos de mudanças climáticas em uma cidade, de problemas climáticos em uma cidade. Pegamos uma construtora da China e usamos seus dados, e isso aqui é uma instalação arquitetônica permanente, na qual, desenvolvida em parceria com eles, na qual todas as pessoas no seu dia a dia podem ver essa obra de arte e se lembram todos os dias da situação da mudança climática através da arte. E é
E isso caminha de maneira progressiva, the art in a poetic. mas também faz arte de uma maneira poética. What about Burj Khalifa? E agora o Burj Khalifa. Dubai State Empire Nós usamos os dados transformed de Dubai tallest building. para transformar o prédio mais alto em uma escultura de inteligência artificial. E isso foi um recorde quebrado no Guinness Book, 8 times the surface of the onde Burj nós conseguimos projetar 8 vezes a superfície do Burj Khalifa. Khalifa. And also the people can E também as pessoas experience podem experimentar essa obra de arte através de diferentes formas. transform Muitas vezes transformamos no design de interiores como essas experiências imersivas, ou às vezes usamos a superfície de um prédio. every type of the Nós usamos todos os tipos de tecnologia, projections, LED, projeções, LED, enfim, várias outras. not technology. Mas nós não estamos falando de tecnologia, nós não somos baseados na tecnologia, mas sim baseados em ideias. Ideias vêm primeiro e depois nós pensamos em como fazer essa ideia acontecer de acordo com a tecnologia existente. Essa é uma outra colaboração interessante com o Museu de Arte e Ciência. E nós That kind of the public temos arts desenvolvido algumas artes públicas que se integram com ciência e tecnologia dentro de espaços públicos. Singapore, Singapura, best uma dos nossos melhores trabalhos sobre sustentabilidade. Eles realmente se preocupam com sustentabilidade e os nossos problemas no planeta. Então, essa foi uma oportunidade incrível para nós mostrar o poder de sustentabilidade através de uma obra de arte, mas também como um artista é uma satisfação para nós criarmos nosso próprio processo criativo, experimentando também, que as pessoas também possam experimentar. E agora, que tipos de dados nós coletamos? Especialmente para as peças de arte, nós coletamos dados de 20 satélites diferentes da NASA. E esses dados representam oceanos, dados ambientais, emissões de carbono. when we collected that data E in a real time, para coletarmos esses dados em tempo real, we created a kind nós of também system, criamos um sistema, pipeline. uma linha de You see that criação. data, this is the journey of the E essa é a nossa jornada para o processo criativo todo. Então, vocês podem ver data coming. os dados I'm entrando preparing a e nós estamos AI preparando alguns algoritmos de inteligência artificial feito de Python pelos nossos algorithm programadores. Esse algoritmo tenta more than criar 100 mais de dimensions 100 from dados, 3 dimensions. Then 100 after dados that, dimensionais de the 3 dimensões structure diferentes. or the A building estrutura também, para criar também a estrutura das pinturas. and the last part E na última parte, the surface of the ganha museum. vida na superfície do museu, como vocês podem ver. So this is a huge and Então, complex. The creative pipeline, é um it's processo running enorme, complexo e acontece simultaneamente com we are using the high level muitos dados. Nós usamos uma CPU from the absurdamente poderosa. watch.
Thank you. Muito obrigada. So city itself becoming Então, artists with their own data. podemos transformar o universo invisível e invisível para a arte pública? Essa é outra pergunta que nós temos. Será que podemos transformar esse universo em arte pública? Agora, por exemplo, We have a long-term nós temos um relacionamento de longo prazo com essa arte de inteligência artificial na colisão de partículas. Essa empresa também tem umas tecnologias de experimentação da arte e temos a colaboração com os melhores professores da NYU, do MIT, em aprendizagem de máquina. Vocês podem imaginar possibilidades de colaborações infinitas entre artistas e cientistas? Isso nos deu possibilidades infinitas para entender o universo de uma forma artística. Isso é muito inspirador para todos os lados. Eu tenho essa fantasia. Quando nós criamos essas obras de arte, elas podem ser inspirações para os cientistas. Talvez um astrofísico possa ver outra forma de utilizar. Talvez possam resolver problemas com isso. E é uma colaboração interessante porque esses números se tornam experiências poéticas e é uma forma completamente diferente de ver e de entender o nosso universo. Por exemplo, para essa arte nós coletamos dados da física quântica e de uma partícula se tornou a obra de arte e as pessoas podem observar esse universo da física quântica em 360 graus. Criamos várias versões disso ao redor do mundo todo. Por exemplo, essa aqui foi visitada por mais de 650 mil pessoas em uma noite. E esse é outro universo dos dados do subterrâneo. Nós coletamos dados da mitologia grega. Foi um processo de pesquisa e desenvolvimento, entendendo as possibilidades de visualização com inteligência artificial. E depois disso, nós recebemos o convite do governo da Jordânia. Foi uma instalação de um mês na superfície de Petra, da cidade de Petra. Inclusive, esse aqui é um dos meus lugares favoritos no mundo. Essa foi a primeira vez que a superfície de Petra foi transformada em uma obra de arte. Nós coletamos dados dos Nebatis. Essa é uma cultura. E essa civilização foi incrível, a diversidade era incrível. Vocês podem ver os diferentes tipos de cultura no mesmo habitat, como os gregos, a cultura do Egito, da África, e todas essas culturas diferentes se juntando neste lugar. E o ponto interessante dessa obra de arte é o nome. Inclusive a identidade visual e todos os aspectos dessa arte foram criados por inteligência artificial, desde o nome até todos os detalhes. Nós integramos 2 milhões de dados em algoritmos. E foi uma instalação de um mês e mais de 200 mil pessoas compraram ingressos para assistir. Isso quer dizer que existe uma economia interessada nesse tipo de arte. E nós estamos fazendo de formas diferentes nos mesmos prédios também e gerando mais dinheiro também ao longo do ano. E além disso, isso me deu coragem para realizar um sonho, usar a arte de uma forma significativa para a humanidade. Pelos últimos 15 anos, nós focamos em criar arte. Como vocês sabem, arte é sobre fazer perguntas, sobre resolver problemas, mas a arte também pode ser útil para os cientistas, para a comunidade científica. Esse era um dos meus sonhos, Então criamos a linguagem dos deuses. Foi uma colaboração incrível entre o Museu Egípcio e nós. Esse museu é um dos maiores hoje em dia. E nós tivemos a chance
and all de trabalhar diretamente com eles. create a kind of E nós criamos for them. um dos maiores modelos de linguagem para eles. What does that mean? O que isso quer dizer? Create a large Quando language você cria um modelo de linguagem tão grande, qual é a questão? A questão é, imagine que você é um arqueólogo e você encontrou algumas pedras e por questões de tempo a língua se perdeu. Nossa arte e o nosso modelo de linguagem pode preenchê-lo e mostrar às pessoas que tipo de possibilidade poderia estar ali, supondo que os escritos tenham se apagado. E de acordo com a inteligência artificial, vocês podem fazer uma pesquisa dentro de um período de 6.000 anos. Isso quer dizer que a inteligência artificial pode encontrar enigmas secretos que estão escondidos dentro desses 6.000 anos. E também quando você cria esse espaço, a inteligência artificial pode fazer pesquisas e entender a jornada de 6.000 anos que fizemos. E eu acredito que os egípcios hiding too many secret tenham muitos segredos guardados dentro desses anos. you cannot find here. Coisas que você não pode encontrar a olho nu. Inspiration coming where? Então, a inspiração está vindo, e eu sempre faço essa pergunta. From science, A inspiração vem da ciência, from the artist, or não dos artistas. Às vezes a inspiração the paints, like pode vir de uma pintura rupestre, por exemplo, paper mas change. essa publicação científica mudou a minha vida quando eu vi. How Alan Turing publicou esse artigo em 1950, God of the AI. e ele é o Deus da inteligência artificial. De acordo com essa publicação, tem uma primeira frase, uma pergunta na primeira frase. As máquinas podem pensar? Timeless question. É uma pergunta 19 sem precedente e sem data de validade. Imagina, naquela época, it's changed entire my vision and sem as mindset. tecnologias de hoje, o que eles foram capazes de fazer, isso mudou meu mindset, mudou minha mente. E eu fiz outras perguntas, como por exemplo, as máquinas podem pintar, as máquinas podem fazer música. 2018, Então, em 2018, there is no ChatGPT. sem ChatGPT, Nothing. nada, nenhum recurso desses, nós tivemos a ideia. Scientists conscious Podemos criar uma consciência de supercientista usando o aprendizado de máquina e algoritmos de inteligência artificial? Sim. Nessa época, nós coletamos dados dados de Einstein, Hawking, pessoas que mudaram o destino do universo. Coletamos 20 milhões de dados e criamos o nosso algoritmo em código Python. E aqui no lado direito é uma tabela da inteligência artificial lendo esses dados e entregando frases novas em tempo real. E com isso, nós podemos fazer nossas estruturas animadas e depois a experiência imersiva com 146 projetores que nós transformamos centenas de milhares de metros quadrados. Nós conseguimos fazer esses projetos gigantescos em Paris. Quando você entra nessa área, as pessoas podem experimentar as tintas e os pincéis, como nós falamos. E depois de 15 minutos, as pessoas experimentaram o cérebro da máquina. E é como se você estivesse passeando por dentro do cérebro da máquina. E as pessoas podem entender qual é o processo das máquinas. Houve 3 capítulos diferentes. No primeiro, o arquivamento de dados, depois o processo da inteligência artificial e no capítulo 3, o resultado final dentro dessa experiência imersiva. Vocês podem imaginar, foi uma realização, nos tornamos famosos em Paris, saímos em jornais, em todos os lugares. E então, 1 milhão de pessoas experimentaram em 9 meses, comprando tickets, que é um capital gigantesco, 40 milhões de euros, apenas vindo das obras de arte, sem incluir sem incluir os outros valores. Se você tivesse essa possibilidade de esgotar seus ingressos todos os dias e exibir essas obras de arte, seria incrível, mas coisas interessantes podem acontecer depois disso. Coisas interessantes aconteceram depois disso. Recebemos
uma mensagem do diretor de Missão Impossível. and they invited us Ele entrou em contato to conosco create AI character e inside of the latest Mission Impossible movie. That was the amazing experience for me. E foi uma experiência incrível para mim. Tive a chance de trabalhar com Tom Cruise Around. We built e nós example construímos the installation inside of the movie. um modelo de dentro de um cenário do filme Than 200 people e mais de 200.000 pessoas trabalharam nesse time de produção. the E process. foi incrível o processo entre nós e o Paramount Pictures, porque There's existe a challenge. um desafio. That art piece Essa obra de arte, a arte contemporânea, na verdade, uma das artes contemporâneas, durante esse processo criativo, nós tentamos melhorar a experiência. Eles queriam mudar algumas coisas, queriam colocar. Eles queriam criar um projeto chamado Entity, queríamos levar esse cenário para dentro do cinema, e ninguém nos contou qual era o propósito daquela integração que eles queriam fazer da obra de arte dentro do filme. E quando fomos ao cinema, nós entendemos. Esse é o melhor corretor. Não era apenas um fundo decorativo para o filme, era parte da história. E vocês podem ver que os nossos nomes estão no final, literalmente no final do final do final dos créditos do filme. Então, esse é o meu ponto. Essa foi a primeira vez que a inteligência artificial integrou um trabalho em um filme e milhões de pessoas experimentaram essa arte nos cinemas. É muito incrível. Mas essa é outra pergunta. Quando nós criamos arte com inteligência artificial, quem possui os direitos autorais e de propriedade intelectual? E essa é uma das maiores perguntas nesse sentido. E ainda não foi totalmente resolvida. De acordo com o nosso ponto de vista, existem 3 pontos diferentes para que consigamos os direitos e esses são os critérios para termos os direitos autorais. O primeiro são os arquivos de dados, quem os possui, e depois quem possui os algoritmos da inteligência artificial e por último, quem é o dono da criação artística. Então, precisa ter esses 3 pilares e tudo isso precisa estar em ordem. Então, por exemplo, para os arquivos de dados, nós focamos nos direitos de propriedade intelectual. E para o algoritmo, criamos os nossos algoritmos. Usamos um tipo bem específico que está disponível publicamente. E em relação à criação artística, nós somos os donos. Então, esse é o projeto interessante, é um projeto interessante, cérebro de máquina versus cérebro humano para pintura cognitiva em tempo real com inteligência artificial. Então, e se houvesse essa colaboração? Essa é a pintura cognitiva com inteligência artificial. Seria incrível. Isso é outro projeto desenvolvido com o governo de Abu Dhabi, veio para nós buscando esse trabalho de arte e Abu Dhabi está mudando toda a experiência urbana. Eles já construíram algumas áreas novas, Guggenheim, Abu Dhabi, entre outros. Então existe uma experiência incrível de arte acontecendo, mas eles querem fazer uma campanha online bastante popular. E essa campanha teria que mudar o mindset das pessoas e precisavam criar algo de impacto. Então, nós oferecemos essa ideia, esse dispositivo especial, de acordo com esse dispositivo, nós vamos conseguir 5 arquivos de dados diferentes do cérebro humano. E esses dados representam a imaginação, criatividade, felicidade, resolução de problemas, compaixão. É incrível. São 5 sensores. E vocês podem ver que toda essa linha de trabalho criativo, eu passo basicamente em tempo real. Nós estamos conseguindo os dados através desses 5 sensores diferentes. E o processo da inteligência artificial
Nós estamos tentando criar the AI algorithm and the algoritmos que nos permitam ter experiências interativas, to pay. uma pintura tridimensional. And it was the crazy E video. foi muito incrível. Convidamos a Oprah para esse projeto e consideramos a instalação 6 vezes maior em Los Angeles, Nova York, Londres e Abu Dhabi. The human brain is supposed E gravamos esses dados do cérebro humano in the United Kingdom. e convidamos um grande arquiteto no Reino Unido. So you will see inside E você verá dentro desse vídeo de documentação with that device todas as pessoas usando esse dispositivo e por trás deles começando a criar arte com aprendizagem de máquina. Então não é visualização de dados, é uma colaboração entre a máquina, o cérebro da máquina e o cérebro humano para criar a maybe obra de arte. Vamos assistir. Talvez a Oprah possa explicar melhor do que eu. Is a journey into the heart of curiosity and creativity. But what if I told you we're about to see this passion transform into data murals, presenting a rare glimpse into their minds and what moves them? The preservation of art and culture. Saadiyat Cultural District is cultural hope. But when they go to the museums, that's when the magic can happen, because they will inadvertently sometimes Quando eles vão ao museu, é aí que a arte acontece. Eu imagino que quando você vai, você volta diferente. Eu tive o prazer de ser convidado e fiquei impressionado por como aquilo acontece. Art is my language, Arte my é culture, meu idioma, minha identity. cultura, minha identidade. E quando você tem isso, você vê aquele amor, essa sensação, isso vibra pelo mundo. Se você não consegue ver, você não consegue ser. Junte-se a mim em uma experiência tocante, inspirada pela cultura desse lugar. So the idea was Então a ideia é que possamos observar nossos pensamentos em tempo real. for example, Então, por exemplo, agora vocês estão vendo meus pensamentos acontecendo atrás de mim em um portal tridimensional. and it is E I think one of my life. esse aqui é um dos meus projetos de vida agora, projeto da minha vida. Como vocês sabem, agora vocês podem criar uma amostra da humanidade. Você abre o chat GPT, joga lá algumas frases e podem conseguir algumas imagens incríveis. Mas a questão é que esses modelos treinados com base de dados visuais não científicos são treinados com dados visuais não científicos. Mas e se alimentássemos a inteligência artificial com dados científicos, com os dados da humanidade, do código genético humano, e pudéssemos entender como que a inteligência artificial nos vê? Se coletamos esses dados em 2016, mais de 2.000 institutos se juntaram e eles desejavam criar um dos maiores arquivos de dados do corpo humano. Imagine 37,2 trilhões de células humanas. E nós treinamos a inteligência artificial para conseguir fazer isso, essa obra de arte. Vocês podem ver isso aqui, os dados fluindo. E essa foi uma outra colaboração. Esse foi o evento Sparks, um evento importante que aconteceu. Nós criamos essa obra de arte para eles e colaboramos com acesso. Nós trabalhamos em colaboração com alguns dos melhores professores de aprendizagem de máquina do mundo e criamos esses resultados de como as máquinas nos veem em um ponto de vista de dados, quando você olha para os dados científicos. E é tão poético
em um nível micro. Agora, o seu corpo está criando arte em níveis celulares. E é tão complexo e tão poético o que está acontecendo em cada uma das nossas células. Agora, você está vendo a percepção da máquina desses dados científicos a nível celular. Então, quando nós criamos essa obra de arte, foi um momento tão incrível, porque esse processo foi muito interessante, o processo de alimentar a inteligência artificial e o entendimento do processo na inteligência artificial e resultando nesse tipo de visualização. Foi um acidente muito feliz encontrar esses resultados. E, ao mesmo tempo, algo interessante acontece na SpaceX, que nos iluminou para um projeto no ano passado. De acordo com esse projeto, tem uma companhia especial, Institute Machines, e eles queriam criar a primeira performance artística no espaço, incluindo mais de 300 artistas. Eles nos inspiraram e nós éramos os únicos artistas de inteligência artificial na coleção. E eles criaram o primeiro museu digital permanente no espaço. E foi um projeto onde colocamos dados humanos gravados com nanotecnologia em um nanodisco. Colocamos esse disco na superfície do foguete da SpaceX. E não foi apenas uma obra de arte, mas também colocamos o nosso código de DNA, nossos dados científicos, a Wikipédia inteira, Shakespeare, arte italiana, tudo dentro desse nanodisco. E em fevereiro desse ano, nós fizemos a instalação, a entrada no Centro Espacial de Orlando. E, aliás, essa foi a menor obra de arte do mundo. E vocês podem ver, esse é o nosso foguete. E é uma máquina tão complexa, mais de 1000 pessoas trabalhando nesse projeto para fazer isso acontecer. E vocês podem ver a posição exata desse objeto físico. Agora, no fim de fevereiro, foi lançado. E esse foi um dos meus sonhos de criança se tornando realidade. Alguma coisa do nosso lado sendo colocado no espaço. Agora vocês podem ver, 1972 foi o primeiro contato com a Lua. O segundo, 2024, da nossa visão. E agora a superfície do foguete chegou à Lua e está nas rochas lunares. De alguma forma, eu creio que algum dia a humanidade toda poderá chegar à autodestruição. E se outra espécie? E se eles pudessem encontrar esse disco e reconstruir a comunidade toda novamente com esses dados, esses arquivos de dados científicos e biológicos? Foi uma instalação incrível e recebemos convites pelo mundo todo. Por exemplo, o Cannes Festival, o melhor festival de cinema. Foi a primeira vez que o trabalho artístico de inteligência artificial estava na seleção oficial. Art Dubai, London Digital Art, em todo lugar nós tivemos uma chance de exibir essa obra de arte. Aliás, amanhã vocês poderão experimentar essa obra de arte aqui. Vamos assistir o trabalho artístico final, vamos observar uma amostra da humanidade em nível micro e macro.
So if we come back to the first page of Vamos our presentation, voltar à primeira foto this is da nossa the apresentação. first art. Essa é a primeira pintura rupestre e essa primeira arte na parede, e essa aqui é a segunda. Nós temos o mesmo pensamento dessa pessoa, compartilhar os nossos sonhos, cultura e vida com as próximas gerações. E esse é o momento do lançamento. Obrigado. Muito obrigada. Oh, that's great. Oh, yeah. Yeah. Oh, that's great. Yeah. Muito bem, senhoras e senhores, mais uma vez uma salva de palmas à Fer de Alice, que encerra a nossa programação. Esse grito é de vocês? Esse grito é dessa plateia? Ontem a gente estava ensaiando para hoje. Eu não vou assegurar vocês, mas a gente vai fazer o sorteio. Eu vou pedir para o nosso pessoal da técnica projetar aqui, que tem um sistema para o sorteio. Mas ontem a gente estava brincando, na hora que a gente estava testando o som, que a gente ia começar a chamar as delegações, né, as comitivas. Aí vamos começar pelo Paraná. Tem gente do Paraná aqui? Tem gente do Acre? Aí o Acre! Era essa música, nessa animação que a gente ia fazer essa pegada do encontro, que é nesse ritmo que a gente vai até quinta-feira. Tem gente do Rio de Janeiro? Ei! E nós temos comitiva do Amazonas. Pô, Amazonas já foi. Temos do Pará. Do Ceará. De onde? Mato Grosso. Goiás. Bahia. Espírito Santo. Enquanto isso, eu vou enrolando para eles projetarem aqui o nosso sorteio. Lembrando que nós temos 2 Ecodots da Alexa e o passeio de helicóptero pelas Cataratas do Iguaçu, uma das 7 maravilhas da natureza. E nós temos, vamos ver aqui, Brasília. E nós temos Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rondônia! Rondônia, que não é Roraima! Cadê Roraima? E onde mais? Que mais? Que mais que nós temos nesse Brasil? Minas Gerais! Que mais? Que mais? Pernambuco! Paraíba! Gente, é o Brasil inteiro aqui. Vários sotaques, várias culturas no mesmo Brasil, né? Um país de dimensões continentais, nós temos várias culturas se reunindo aqui em Foz do Iguaçu, essa terra maravilhosa, linda, próximo da Argentina, próximo do Paraguai. A partir de sexta-feira a gente está liberado para ir, que é feriado, não é, presidente? Não é, conselheiro Hanna? O que eu não falei? Que estado aí, hein? Mato Grosso do Sul! Que mais? Que mais? Olha lá, projetou. Atenção. Lembrando que esses brindes que nós sortearemos agora é uma parceria com a It's Brindes e com a MMC Turismo e Eventos, certo? Eles têm estandes ali. Quem quiser, quem não for contemplado no sorteio, pode adquirir os passeios panorâmicos pelas cataratas, os passeios que eles têm aqui, outros passeios, a entrada do Parque das Aves, a entrada das cataratas, tem vários passeios que eles podem providenciar aí. Pois vamos lá para o nosso sorteio. 1.813 inscritos, nós temos aqui uma plateia de 300 pessoas, 400. Aí eles vão gerar ali um movimento e nós vamos chegar a um ganhador ou uma ganhadora. Vamos sortear primeiro uma Ecodot, tá aqui, ó. Uma Ecodot, Ecopop, entendida, Alexa. Vamos lá. Ei, já saiu o nome, é isso? Luke César de Lima Bezerra, tá? Tá conosco? Não tá o Luke. Roda. Roda, roda. Gira a roleta.
Gente, meu sonho é ter um programa de auditório. Vocês estão passando por isso comigo. Eu fico emocionada. Vamos lá. Joseli Pereira Macedo Rezende. Não? Roda rápido isso aí, rapaz do céu. Vamos. Só porque a pessoa, na hora que ela lê o nome, ela já vai saber, né? Já vai se manifestar. Bora. Bota 3 segundos, 10 é muito. Júlia Alves Rangel. Falando sério, bota 2 segundos. Senão nós vamos ficar aqui, ó. Amanhã já tá dando abertura às 16 horas e a gente ainda tá aqui. Júlia Alves Rangel, não. Rodou. Eita! Rejane Gomes Santos. Rejane! Eu quero ouvir o grito da galera! Rejane, chega aqui. Enquanto isso, já vamos pro próximo. O próximo é Codote. E o último é o nosso passeio de helicóptero pelas cataratas. Rejane vai poder dizer para Elias da Silva Freitas. Tá aqui, Elias? Não tá. Tá não. Roda de novo. Rejane é de onde? Pará, TCM Pará. TCM Pará tá aí ou não tá? Rejane vai levar a Alexa e dizer, Alexa, bota na minha agenda o próximo compromisso de amanhã. Bota aquele termo que eu vou ter que redigir pro conselheiro. Tainá Vieira Melo? Tainá Vieira Melo não. Roda, se conseguir reduzir o tempo. Agora não dá não? Agora não dá não, estamos falando aqui no ponto. Tá? Não tem o ponto. Vamos lá, vai ter que ser 10 segundos mesmo. Oh, meu Deus do céu. Aline Gomes Sereni. Sereni? Não. Próxima. Mais uma Alexa e depois o passeio pelas cataratas. Panorâmico. Lembrando que no último dia, iPhone 15. Depois da palestra do ministro Flávio Dino, sorteio Master Ultra iPhone 15. Ludmila Machado Azevedo Dias Guimarães, deve ser. Não. Bora, galera, bora. Ana Carolina Chaves Machado? Não. Não. Fosse um sorteio, né, conselheiro? Vamos arranjar um outro critério. Quem? O quê? Um aniversariante. Bora, cadê? Não. É esse critério mesmo. Rose Aparecida Artuso. Cerimonial TCE Paraná. Cadê? Devia estar aqui comigo, ó. Cadê? Foram não. Perdeu a Alexa, conselheiro. Próximo. Eu penso. Carlos Edilson Melo Reski. Tá aí? Não tá? Gente. Bora, roda. Gente, 10 segundos, tempo é realmente relativo, né? 10 segundos parece uma eternidade. Josney Grosskopf. Não, também não. Gente, vamos lá. Se não... Oh, meu Deus. Omar, se eu não me engano, era comunicação aqui também, não é? Omar Dias? Ah, não é. Bora, então, o próximo. Márcios Renê, deve ser de Carvalho e Carvalho.
Se o Felipe me autorizar, eu escolho um outro critério. Não? Não. Então vamos. Omar Dias? É tu? É Omar Dias? Não é. Omar Nasser, eu estava mesmo pensando que era um dos colegas libaneses aqui do Foz do Iguaçu. Não é libanês, né? Décio? Décio ou Dácio? É o quê? Aê! É de onde? Vamos lá. É Décio? Décio da Silva Araújo. Gente, o Pará tá com sorte. Ê! TCE do Pará já emplacou 2 sorteios aqui. E agora, por último, o passeio para as cataratas, certo? Helicóptero, é panorâmico. Lembrando que toda a cobertura deste nosso evento pode ser acessada no canal do YouTube da TV Cidadã de Alagoas, sempre parceira, emissora oficial da Tricom, sempre parceira nos nossos eventos do sistema. Paulo de Abreu Falcão. Não. Além disso, no final de cada dia, tem o vídeo do dia disponível no canal. Então, o vídeo de hoje já vai estar disponível lá no canal da TV Cidadã de Alagoas. Priscila Moreira da Silva. Não? Próximo. Sandra Bichati. Não. Próximo. Eu já posso anunciar qual é a atração amanhã, presidente? Presidente, já pode anunciar a atração de amanhã do coquetel? Não, o presidente disse que não, que é só amanhã. Priscila Cristina de Marcos. Priscilas. Aê, Priscila! Gente, deixa eu pedir só para... Felipe, tu tá com o voucher aí? Eu deixei lá na sala, ó. Eu entrego para ela lá. Aqui, ó. Vamos registrar. Pronto. A Priscila tem que ir no stand do MMC para poder preencher lá os dados. Mas tem um voucher aqui para a gente entregar. Aqui, ó. Voucher, ingresso, passeio, helicóptero, panorâmico. Rondônia! Olha lá. Uma salva de palmas aqui para Priscila e para as senhoras e os senhores, companheiros que ficaram conosco até agora, 18h28, 18h30 amanhã, 8h30 da manhã, programação dos seminários, e às 16 horas, abertura oficial do 9º Encontro Internacional dos Tribunais de Contas. 9º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, já estou ampliando o nosso gap. Beleza, bora, até amanhã.